Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. E que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco, nos ajudar, nos instruir, nos animar e nos consolar por meio da sua palavra. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Quero ler a partir do verso 1. Diz assim: Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade, por ser um dia frio e chuvoso. Fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Glória a Deus, eu quero repetir. Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse e caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem por muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Uma palavra do apóstolo Paulo, e ela entra no contexto do livro de Atos, que é um livro da transição. Paulo está indo a Roma pregar a César, o imperador, e ele foi incumbido. Esse era o propósito, vamos dizer, de vida principal. Assim como Jesus tinha uma cruz, Paulo tinha que ir pregar esse homem. Isso imputava a Paulo passar por açoite, prisão, perseguição por ser cristão. Amor a Cristo, amor às almas. Entendemos que homens livres que estão presos em celas, enquanto outros homens que julgam ser livres andam aí pela rua fazendo o que bem querem. Bom, e aqui ele acaba de escapar do naufrágio, aquele naufrágio que assim que ele sai ali do testemunho, da pregação de Festo e o rei Agripa, ele entra numa embarcação com muitos presos e com o oficial romano Júlio, que era responsável pela embarcação. E na desobediência da palavra que ele recebeu de Paulo, eles passaram por muitas aflições dentro daquela rota daquele navio. E eles tiveram que, de fato, aprender a obedecer Paulo, que era o profeta, que era um homem de Deus, porque ele tinha recebido uma visão celestial de um anjo. E desembarcaram nesse lugar. Esse lugar é a ilha de Malta. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, visto que o livro de Atos, Lucas escreveu justamente para transicionar Jesus Cristo até a nós. Ele mostra uma transição, o crescimento da igreja, a expansão do evangelho de Jesus Cristo, que é poderoso para salvar. Vamos lá? Fala assim: uma vez salvo em terra, descobrimos que estava na ilha de Malta. É uma vez salvo em terra, irmão, justamente porque eles passaram por essas aflições. Agora, quem anda com Deus, irmão, quem anda com Jesus, quem tem uma vida de intimidade com o Senhor, experimenta livramento na caminhada. E às vezes até mesmo quem não anda, aqueles que ele quer alcançar. Mas esses aí contam, vamos dizer, um pouco com a sorte. Agora, aqueles que de fato têm uma vida entregue vão experimentar isso dia e noite e verão com os seus próprios olhos. Verão livramento, verão salvação. A palavra livramento e salvação, elas praticamente a mesma coisa. E ali foi uma operação maravilhosa do Senhor, maravilhosa. E agora eles estavam salvos em terra, salvos pela mão do Senhor. E no Salmo 34, versículo 17, fala assim: os justos clamam, e o Senhor ouve e os livra das suas dificuldades. No versículo 19 ele fala: o justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor livra de todas elas. E no versículo 22 ele fala: mas o Senhor livra da destruição a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. São palavras poderosas para guardarmos no coração, sabendo que, mesmo que no momento da dificuldade nós não vejamos a mão do Senhor, Ele está cuidando de tudo, irmão. Ele tem cuidado, e eu creio particularmente num Deus que cuida da minha vida nos mínimos detalhes. E
ele não permite, ele não me exime, meu irmão, de passar por por dificuldade. Na verdade, eu vou falar para vocês, eu passo por muitas mesmo. Mas eu creio que mesmo que Deus não venha realizar todos os nossos sonhos, e mesmo que nós vamos experimentar momentos difíceis de um Deus que nos fortalece no meio da tribulação, e que no final experimentaremos livramentos da parte de Deus. E ele fala, o povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. É nesses momentos que nós entendemos que a nossa alma está como esses dias nublados, a qual nós não conseguimos ver um céu, um dia chuvoso. Para muitas pessoas o dia chuvoso é um dia triste, para mim não. Eu amo o dia de chuva, eu amo a chuva, eu amo dançar na chuva, eu amo quando está chovendo se colocar na chuva e olhar para o céu e agradecer, contar as batidas do coração. Eu amo mesmo, e eu não estou falando aqui de boca para fora não, é algo que eu gosto. Eu sinto que eu estou vivo, eu sinto que eu tenho vida, e eu sinto ainda que mesmo que tenha dor, que ainda não cheguei no meu destino. Então se há dor no coração, é porque ainda não chegamos no destino. Mas quando caminhamos com o Senhor, sabemos que mesmo nos dias de chuvoso, teremos uma recepção acalorada. Fizeram uma fogueira na praia para nos receber. A mesma fogueira que Jesus fez para Judas logo depois da negação, lembra-se? A mesma fogueira, uma fogueira que acalenta a nossa alma, uma fogueira que sabemos que vem da parte do Senhor, porque foi Ele que nos colocou naquela terra. E precisamos nesses momentos de dificuldade, sabe? De uma recepção calorosa que aguardam aqueles que confiam nele. Em Salmo 23, versículo 6, falam que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da vida. E foi assim como eles receberam, com bondade. A palavra continua falando que enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Que maravilhoso isso, não é, irmãos? Porque nós vemos o espírito servil de Paulo. Ele estava ali, talvez pudesse ficar quieto, não precisasse juntar gravetos. Mas eu logo me lembro que a Bíblia, ela tem o significado simbólico, alegórico e também o literal. E é bem verdade que nós viemos para servir. Até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tem muita gente que gosta de ser servido e se importa apenas com o próprio umbigo, não se importa enquanto os outros trabalham para eles. Na verdade até tratam com arrogância, matando os seus próprios desejos, mas esquecem que os outros às vezes estão ali se matando para que eles tenham uma vida melhor. Mas é tão bom encontrar com pessoas que estão com a disposição de nos ajudar, de nos servir. Mas olha o que Paulo fazia. Paulo juntava um monte de gravetos. Eu gosto das 3 figuras de Deus na Bíblia. A primeira é que ele é o oleiro, que nos molda como vasos para receber justamente aquilo que vem o Espírito Santo na forma de o ourives, que é o refinador do ouro e da prata, aquilo que tem valor para Deus, que é a nossa alma. Mas a terceira figura vem na figura do Senhor Jesus, que é o carpinteiro. Então todos nós somos árvores, somos gravetos, e os gravetos fala de uma parte da árvore que é frágil, que se quebra facilmente. Tem muitas pessoas, quando nós encontramos no meio da caminhada, que está como gravetos, e elas precisam ser colocadas no fogo. O fogo fala do Espírito Santo, depurador. Mas quando estamos nesse processo, nós percebemos que a serpente sorri no deserto. Olha, perceba que a serpente, que era a cobra venenosa, que tem a tipologia, que tipifica Satanás, ela foge justamente do fogo. Irmão, foge do fogo, foge da fornalha ardente. Mas nós somos protegidos pelo 4º homem da fornalha. Eu quero repetir, nós somos protegidos pelo 4º homem da fornalha. E essa cobra venenosa fugia, meu irmão. Por quê? O mal não quer o bem. O mal não quer o bem. Não quer. Então, quando nós vemos alguém fugindo do fogo, irmão, pode saber. É Satanás, é uma ação de indução. Porque o mal não quer o bem. É o fogo que depura, que solta as amarras. Os homens da fornalha, em Daniel capítulo 5, fala que enquanto eles caminhavam, o rei Nabucodonosor fala, parece que tem um filho de Deus, dos deuses, que andam com ele. Eram 3 e eles
caminham como se estivesse passeando pela fornalha. A palavra fala que as amarras iam se soltando. E é no meio da dificuldade, irmão. É no meio da dificuldade que a serpente sorri. E ela não quer o mal. Então fuja das coisas fáceis. Eu quero repetir, fuja das coisas fáceis. Quero ler com vocês porque o Senhor Deus, Ele nos deu, a autoridade que Ele nos deu é justamente para isso. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, fala bastante disso. Fala o seguinte, a palavra do Senhor Deus: eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Nada fará mal, irmão. Até mesmo a dificuldade, aquilo que nos dói, está fazendo é bem para nós, porque nós estamos confiando que estamos num processo diante do Senhor. A serpente fala de algo que quer matar. O veneno da serpente mata. Agora o veneno do escorpião, ele paralisa. O veneno do escorpião pode ser considerado o pecado, pode ser considerado o medo, a vergonha, tudo aquilo que nos paralisa. E o da serpente vem justamente aquele para matar as forças do inimigo. Agora, entenda que nós estamos aqui, irmão, sendo formados gladiadores de verdade. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus está te fazendo guerreiro. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por imensa dificuldade. Essa mensagem vem ao encontro de pessoas que estão desesperadas, que têm causas perdidas, que foram paralisadas pelo medo e pela vergonha. Olha, o Senhor lhe dá autoridade, receba autoridade em nome de Jesus nesse momento, receba autoridade para caminhar, que na sua caminhada você pise sobre o inimigo, para que você pise. Em breve o Deus da paz esmagará a serpente debaixo dos pés de vocês. E Paulo começa falando, a gente encontra pessoas nessa caminhada dessa forma. A palavra continua falando que quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão, e por que ela pendurou na mão, irmão? A mão fala de trabalho. Paulo juntava os gravetos, os frágeis. Assim somos nós, quando começamos a fazer a obra de Deus. Começamos a juntar o graveto e a cobra vem justamente na mão, meu irmão, que fala de trabalho. E disseram uns aos outros, sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Aquela ilha, ela tinha ali várias adorações a vários deuses. Na verdade, o mundo naquela época já estava passando do Império Romano para o Império Grego e se difundia a visão grega que vinha de antes de Jesus Cristo, que era até introduzida na própria Roma, de vários deuses, de não ser monoteísta, mas sim politeísta, que acredita em vários deuses, igual ele fala justiça, o Deus da justiça, o Deus do amor, e o Deus de várias coisas. Tem muita gente que acredita nisso, tem muita gente que acredita em horóscopo, irmão. Tem cristão com horóscopo no perfil do Instagram. É verdade, tem irmão que acredita em tudo, irmão, acredita em qualquer balela que ele fale. Se agradar a alma, né, vambora, uhul, né, é aqui mesmo, é aqui que Deus está, né. E agora precisamos entender, irmão, eles viam Paulo como um assassino. Nós não somos como os outros nos enxergam. De fato, não. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E se nós aceitarmos o Senhor Jesus e recebemos verdadeiramente o seu propósito, fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte da família. Nós não somos o que os outros pensam de nós. Não somos como os outros nos enxergam. Quero ler com vocês Salmo 139. Davi, ele é demais. Eu amo o homem segundo o coração de Deus. É um dos personagens que, e eu creio que eu vou chegar no céu, irmão. Estou aqui trabalhando para isso e espero sim, com toda certeza, chegar. Uma personagem que eu queria sentar e conversar um pouco com ele. Ele escreve no Salmo 139, versículo 13 e 14. O Senhor criou todas as minhas partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeça ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas, e eu sei disso. Você é uma obra do oleiro, meu irmão? Você é uma obra do carpinteiro? Ou uma obra do ourives? As três figuras de Deus? Então, você é uma obra maravilhosa, mesmo que esteja passando pelo fogo. Mesmo que não haja beleza no processo,
mesmo que esteja passando como Paulo por dias de inverno e chuvoso. Mas haverá algumas fogueiras e haverá também a serpente sorrindo. Mas saiba que ainda assim você é uma obra maravilhosa e se veja como tal. Olha, muito do que nós somos é como nós enxergamos Deus e como nós nos enxergamos, porque os nossos pensamentos alimentam as nossas atitudes de pecado a partir do momento que nós nos enxergamos, meu irmão, como um não merecedor. Não é que nós, irmão, de fato nós não somos merecedores. Quando nós nos colocamos de merecedores, a soberba cresce. Mas nós somos sim algo que tem valor, irmão. Algo que tem valor, senão Deus não tinha dado o seu Filho Jesus Cristo por nós. O sangue do seu Filho amado, e é por isso que ele valoriza o sangue de Jesus, para que nós venhamos a valorizar também e investimos em nossa figura, não nos levando pelo que os outros pensam. É um assassino. Você não é nada do que estão falando, irmão. Você não é o seu pecado, você não é o seu momento, você não é o que os outros pensam. E eu, irmão Alisson, também não sou, e não estou nem aí. Já me cansei desse papo de merecer, mas também não me isenta de... Esse papo de não merecer não me isenta de correr junto com Cristo para minha melhoria pessoal, não é verdade? Agora eu estou cansado de agradar a gente que não está nem aí. E na vida é assim, a gente cresce, amadurece e aprende a dar valor a quem merece. E é nesses momentos em que nós estamos assim que nós percebemos isso. Olha, e a palavra continua, quero continuar, fala assim, ó. Mas Paulo sacudiu a cobra do fogo e não sofreu mal nenhum, irmão. Aleluia! Eu amo essa parte. Paulo sacudiu a cobra no fogo. Sabe por quê, irmão? Quando nós quisermos ver alguém que está sendo influenciado por Satanás, temos que sacudir no fogo. Devolva a pressão para o diabo. Devolva a oração, está sendo pressionado, devolva a pressão para o diabo. Sacode a cobra no fogo, sacode a cobra na palavra, sacode a cobra, sabe, entrega ela para Deus, sacode a cobra que está traindo, entrega ela para o Espírito Santo, sacode a cobra, meu irmão, no fogo de Deus para essa cobra. Devolva a pressão pro diabo, irmão. O diabo tá te pressionando, tá ali querendo, te ofertando tentação, te ofertando medo, te ofertando vergonha. Devolve a palavra de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Devolve a palavra de Deus, irmão. Tiago 4,7 diz que submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós, irmãos. Agora é na submissão a Deus. Precisamos de reverência, de respeito, de temor ao Senhor. Não se esqueça do temor. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está em Marcos, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: o Senhor Jesus, palavra dele, poderão pegar em serpentes com toda a segurança. Se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem a mão sobre os doentes, ficarão curados em nome de Jesus. E na época do Covid-19, será que você teria coragem de impor a mão sobre alguém e falar para o Covid sair? Eu tenho certeza, meu irmão, que o Covid-19 não pegou o meu Deus de surpresa, porque ele ainda está no controle de tudo e ele nos deu poder para vencer todo o mal que tenta nos parar. Então sacode a cobra do fogo, devolve a pressão para o inferno, devolve a pressão para o diabo, não fica parado não. E eu quero partir por final, porque ela fala assim: o povo esperava que ele inchasse e caído morto de repente. Irmão, e eu vou te falar uma coisa que é triste, mas é 99%. Espera isso, espera o nosso mal. Espera o nosso mal. Ô irmão Alisson, mas você profetiza algumas coisas aí que não é legal. Irmão, eu não sei para quem a profecia atinge, eu não sei, sabe? E toda profecia que vem da parte de Deus, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quero dar uma explicação rápida disso, embora eu não precise, mas Paulo, em 1 Coríntios 6, entrega um presbítero que foi advertido sobre o seu pecado a Satanás. Fala: entreguemos a Satanás. Deus manda o profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 17, parar de orar para Saul, porque ele já tinha o rejeitado.
Nós vemos Jesus secando a figueira. Olha, nós cremos muito no Evangelho, que vai dar, que vai ter honra, mas esquecemos do Evangelho a qual o Senhor dá a chave do reino para Pedro, que ele desliga, mas que ele liga no céu, mas que ele também desliga, e que no mundo nós teremos aflições. E as pessoas esperam o nosso mal, irmão. As pessoas esperam o nosso mal. Agora eu, quando profetizo, não espero mal nenhum, irmão. Eu espero que as pessoas se arrependam. Quando Paulo entrega aquele presbítero para Satanás, é com uma finalidade, porque as pessoas não entendem, irmão, que um profeta, um intercessor, quando ele ora para a pessoa, ele se coloca como cobertura espiritual e ele sente o peso, até mais que a pessoa, porque Deus sabe que ela está mais preparada. Então, quando a pessoa não valoriza o amor que nós damos para ela, irmão, às vezes é necessário, nós deixamos de orar para ela experimentar, sabe, um pouco da carniça que ela tem consumido. É necessário, irmão. É necessário entregar, sabe, um pouco. O diabo, na verdade, é o diabo de Deus, como Agostinho fala. Ele trabalha para um propósito, para que os crentes venham se arrepender verdadeiramente. Um pouco de sofrimento não faz mal a ninguém, não, irmão. Faz não. Sabe, eu sei, todo mundo sofre. Eu sofro também, acredite. Eu passo os meus desertos, passo por muita dor às vezes. Mas acredito no Deus que dá, o Deus do impossível que dá força na tribulação. Agora, nós não devemos esperar, irmão, que o irmão que nos fez mal escorregar na casca de banana. Eu gosto da história de Jesus ali curando a orelha de Malco, que fala em João 19, porque muitas vezes é assim. Aquele homem era servo do sumo sacerdote, a palavra fala. E por ser servo do sumo sacerdote, frequentava ali, estava sendo preparado para ser um sacerdote. Ele tinha um sonho de servir a Deus no templo. Agora, quando Pedro corta a orelha dele, uma ação precipitada, uma ação egoísta, tentando defender Jesus, ele interrompe o sonho daquele homem, porque aquele homem, tendo alguma deformidade, ele jamais poderia entrar no templo, porque ele se torna impuro. Então nós vemos um gesto de amor que fala justamente de Jesus curando, ou seja, restaurando a orelha dele por completo. Era como se não tivesse cortado, nem sangue tinha. E aí nós vemos que Deus, ele restitui sim, e restaura os sonhos até mesmo do inimigo. Não era inimigo de Jesus naquele momento, mas eu quero ler com vocês Eclesiastes, meus irmãos, para dar uma figura, para dar algo aqui, que Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, quero ler com vocês, diz o seguinte, só um momento. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. Ou seja, eu mesmo sou a minha própria justiça, eu mesmo faço as minhas leis. E não é assim, irmão. As pessoas esperam o nosso mal, esperam que nós tropecemos e caiamos na casca de banana, mas nós não estamos aqui para isso. Jesus restaura a orelha. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que ele foi tocado pelo mestre em uma experiência, e talvez pregaria lá no meio do ninho de cobras, no meio dos fariseus. Tenho certeza. Viu a bondade do Senhor. Olha, e a palavra fala assim, ó: no entanto, depois de esperarem muito tempo, e vai esperar os nossos inimigos ver o nosso tropeço, eu quero declarar em nome de Jesus, vai esperar, mas não vão ver, sabe, vai esperar e não vão ver, que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que era um Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua família, tu que tem colocada a esperança em Deus, nenhum mal te atingirá, meu irmão, e Deus fará eles mudarem de ideia a teu respeito, fará, é Deus quem faz, irmão, apesar de todo o sofrimento. Agora, Paulo foi mordido pela serpente, doeu ou não doeu? Doeu muito, irmão, não livrou da aflição, não só livrou na aflição. Então o mal não chegará à sua casa, o mal não chegará à tua tenda, será picado pela serpente e não sucumbirá. Eu quero repetir, não sucumbirá. Eu quero repetir para que entre em teu coração, não sucumbirá, porque a palavra fala em Salmos 91, versículo 7, que 1000 cairão à minha direita e 10.000 do meu outro lado, mas nós não seremos atingidos, tu não será atingido, e eles mudarão de ideia, porque tudo isso que você tem passado, todo o teu sofrimento, toda a dor, toda a angústia, entrega para Deus, que Ele tem um propósito. Pessoas que não te conhecem mudarão de ideia.
e terão a mente renovada e estarão como nós, em Romanos 12, 2, que diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas antes transformar o nosso entendimento para que sejamos capacitados a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora lembre-se que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem um pouco de dor. Não tem problema, porque no final de tudo nós vamos dançar sobre toda a dor. Eu quero deixar essa mensagem com vocês, que os irmãos possam ficar com a paz do Mestre Jesus. Tchau, tchau, até uma próxima.